Uma forma líquida de penicilina fabricada por uma firma farmacêutica é vendida a granel a um preço de 200 por unidade. Se o custo total de produção em dólares para X unidades for, aí ele fornece essa função C de X, e se a capacidade de produção da firma for de no máximo 30.000 unidades em um tempo especificado, quantas unidades de penicilina devem ser fabricadas e vendidas naquele tempo para maximizar o lucro? Então veja só, ele está falando aqui em maximizar o lucro. Então a gente vai ter que trabalhar com uma função lucro. A gente tem que escrever essa função lucro. E o que é o lucro? O lucro é definido como sendo a receita menos o custo, a receita total menos o custo total. Receita total é aquilo que você ganha, que você recebe. No caso, seriam as vendas. E o custo, ele já deu. Né? O custo está aqui, essa função C de x. Então, o que é a receita total? Veja que aqui em cima ele fala o seguinte, ó, a firma vende a um preço de 200 por unidade. E ele fala que x corresponde à unidade também. Então, a receita vai ser o quê? 200 por unidade vezes a quantidade de unidades que eu vender. 200x. Portanto, o lucro, o nosso lucro vai ser a receita, que são esses 200x, menos o custo. Então, vou pôr aqui entre parênteses esta função custo aqui. Seria 500.000 mais 80x mais 0,003x ao quadrado. Vamos fazer aqui a distributiva desse menos para dentro do parênteses. Então, vai ter que trocar o sinal de todo mundo. Né? Então, vai ficar menos 500.000. Aí, menos com mais dá menos 80x menos 0,003x ao quadrado. Aqui a gente pode pegar esse 200x e juntar com esse menos 80. Então, vamos só escrever aqui na ordem dos expoentes. Vamos começar aqui por menos 0,003x ao quadrado. Aí, 200 menos 80 vai dar mais 120x. E aí tem esse menos 500.000 para colocar aqui no final. Esta é a função lucro. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que, veja que ele está pedindo, maximizar esse lucro. Para maximizar, primeiro eu vou derivar essa função. Então, aqui vai ficar 0,006x. Derivada disso aqui dá 120. E aqui é uma constante, a derivada é zero. Derivou, a gente iguala a zero e resolve para poder estudar o sinal dessa função. Então, aqui vai ficar como? X vai ser 120, que você vai passar para o lado de lá, vai passar o outro termo dividindo, vai fazer o sinal, que vai dar menos com menos, vai dar mais. Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. Ó. Vou pegar aqui na calculadora, 120 dividido por 0,06, isso dá 20.000. Então, x é igual a 20.000. Ótimo. Agora a gente pode estudar o sinal dessa L'. Então, como que é o gráfico dessa L'? Veja que aqui a gente tem x, portanto é uma reta, o termo aqui está negativo, é uma reta decrescente. Este ponto aqui é justamente esse 20.000 que a gente acabou de calcular. Onde a reta está para cima é positivo, onde está para baixo negativo. E aí, a partir desse estudo do sinal, a gente analisa então o crescimento e decrescimento da nossa função original, dessa função L original aqui. Onde está positivo, o gráfico de L sobe, onde está negativo, o gráfico de L desce. Subiu, desceu, então isso aqui é um ponto de máximo. No caso, é um máximo global, né? Porque não tem nenhum ponto mais alto do que aqui. Estava subindo, o máximo atingiu aqui, aí começou a descer. Muito bem. Então, se a gente quer maximizar o lucro, para maximizar o lucro, eu tenho que trabalhar com esses 20.000. Esses 20.000 é o x. O que é o x? Ele deu aqui em cima. Ó. X não é número de unidades?
Então, no caso, e a pergunta, né, quantas unidades devem ser fabricadas e vendidas? Então, no caso nosso aqui, a gente tem que fabricar e vender 20.000 unidades e aí o nosso lucro vai ser o maior possível. Só para finalizar agora, eventualmente você pode ficar com a dúvida em relação a essas 30.000 unidades. Você fala, ué, você não usou para nada? Na verdade, a gente não usou para nada, tá? Por conta do seguinte, ó. Só para você ter uma noção, imagina o seguinte, eu vou fazer um esboço bem ruinzinho aqui do gráfico, tá? Imagina que o gráfico, ele está fazendo uma coisa assim, ó. Ele vai ser uma parábola com cavidade para baixo, não sei como que vai estar aqui, eu vou esboçar qualquer coisa só para você entender, tá? Deixa eu fazer uma coisa assim, ó. Imagina que a gente tem uma parábola aqui. Imagina que esse topo aqui, que é o vértice da parábola, bate aqui nos 20.000, porque é o valor máximo da função, tá? No caso, esses 30.000 que ele está fornecendo, vamos supor que esteja aqui, ó. Deixa eu até mudar de cor. Vou pegar aqui, ó. 30.000. Imagina que aqui eu tenha 30.000. Então, o 30.000 está aqui, ó. É um ponto que está abaixo desse ponto que a gente disse que era o ponto de máximo. Tá? Esse ponto de máximo aqui, que está nos 20.000, está mais alto do que esse ponto correspondente aos 30.000. Então, eu não preciso me preocupar em usar esses 30.000. Quando que eu teria que trabalhar com esses 30.000? Eu teria que trabalhar com os 30.000 caso o número que a gente encontrou aqui como sendo ponto de máximo não fosse algo, vamos dizer assim, para cá, à esquerda do 30.000. Algo menor que 30.000. Então vamos supor que você fez a conta e esse cara aqui deu 40.000. Então o que vai estar acontecendo? Eu vou até pegar um outro quadrinho aqui só para você entender. Então imagina o seguinte, ó. Deixa eu só fazer aqui um traçadinho aqui. Imagina que você está com o gráfico e o teu gráfico deu alguma coisa assim, tá? Uma parábola assim. Vamos supor, que este ponto aqui, quando você projetar aqui embaixo, seja, por exemplo, o 40.000. 4.000, 40.000. Então, veja só. O máximo que fabrica são 30.000 unidades, não é? Então, olha só o que aconteceria nesse caso. Imagina que o 30.000 está aqui. Tá? Ou seja, se o 30.000 está aqui e esse aqui é o máximo de fabricação, tá vendo que esse ponto verde ele está abaixo do ponto máximo? Tá? Se você não está entendendo que eu estou analisando isso aqui, ó. Imagina que em vez de 20.000 a gente chegou nos 40.000 com esse estudo do sinal aqui, ó. Sobe e desce. Tá? Subiu, desceu, esse cara aqui é um ponto de máximo. O ponto de máximo está aqui nos 40.000. Só que a fábrica só produz até 30.000. Não dá para produzir mais do que isso. Isso significa que tudo que está à direita dessa linha pontilhada, esquece. Não vai existir, que a fábrica não vai produzir 40.000. O máximo que ela faz é 30.000. Se você olhar, por exemplo, nesse pedaço aqui, quem que vai ser o máximo? Seria os 30.000. Então, no caso, o lucro máximo seria aqui. Para essa situação, seria de 30.000, caso você obtivesse um ponto de máximo que fosse qualquer número maior que os 30.000. Você ficaria, nesse caso, com os 30.000. Como no nosso caso o valor foi menor que os 30.000, você não precisa se preocupar, você pode trabalhar diretamente com esse valor calculado. Tá? O problema é quando passa desses 30.000, porque aqui a gente está justamente trabalhando com uma parábola. Tá? Se for uma outra função que não seja uma parábola, aí é melhor você analisar se nesse ponto, nesses 30.000, se vai ser maior, menor. Aí você vai chutando valores e vai tentando descobrir onde que vai cair o máximo. Tá? Aí um pouquinho mais chato. Espero que você tenha entendido essa parte, mas no nosso caso, esquece esses 30.000, você não vai usar para nada.